Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição nesse feriado de 15 de novembro. Vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa quarta-feira? O mercado financeiro voltou a reduzir a previsão de inflação para esse ano. Já a projeção para a atividade econômica para o PIB segue estável. Vamos ver. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, caiu de 4,63% para 4,59% neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta semana, divulgado pelo Banco Central. O relatório traz a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para 2024, a previsão foi ajustada em 0,01 ponto percentual para cima, a 3,92%. O levantamento que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos apontou ainda que as estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, seguem 2,89% para este ano e 1,5% para o próximo. A pesquisa semanal mostrou ainda que as perspectivas para a taxa básica de juros, a Selic, são de 11,75% para esse ano e 9,25% para 2024. E a Black Friday, um evento que oferece descontos e ofertas em lojas físicas e também online, deverá movimentar mais de 15 bilhões de reais no Brasil este ano. Pois é, o valor é resultado de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Eles afirmam que quase 50% das compras serão feitas pelo cartão de crédito, seguido pelo Pix e o dinheiro em espécie. Ainda de acordo com o levantamento, metade dos entrevistados deverão gastar pouco mais que um salário mínimo, cerca de R$ 1.400. Segundo o presidente da ABECS, Giancarlo Greco, nos últimos 4 meses, houve uma queda na inadimplência do cartão de crédito, tendência que deve aí continuar. E por isso a expectativa é que muitas pessoas usem a data para comprar aquilo que tanto desejam. Pois é, continuando a falar aí de inadimplência, cresceu o número de pessoas que estão conseguindo pagar dívidas neste ano. A pesquisa da Serasa Experian mostrou que reduziram os débitos em atraso em 12 meses. Do total de dívidas de consumidores brasileiros negativadas em julho, 59,2% foram regularizadas ou renegociadas até o fim de setembro. O número representa um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram acertados 57,5% dos débitos. Os dados fazem parte do indicador de recuperação de crédito elaborado pela Serasa Experian. Apesar de reduzir as dívidas, hoje ainda existem perto de 71 milhões e 800 mil brasileiros inadimplentes. Como cada um tem, em média, 3 dívidas e meia vencidas, existem cerca de 250 milhões de boletos em atrasos no país. De acordo com o levantamento, o grupo de pessoas físicas que conseguiu renegociar ou quitar dívidas estava em 64,5% em abril, mas caiu para 61,7% em junho e 59,2% em julho. Apesar da queda, todos os resultados foram superiores aos registrados nos mesmos meses do ano passado, o que confirma que o grau de regularização das dívidas está maior neste ano. A Serasa Experian indicou ainda que, em julho, as contas de valores entre R$ 500 e R$ 1.000 foram as mais renegociadas ou quitadas, com 68% do total de pagamentos. E as mais caras, acima de R$ 10.000, tiveram um índice de 66,3% de acertos. O Banco Central fecha o cerco contra fraudes bancárias e perdas financeiras. Os casos suspeitos devem ser compartilhados entre os bancos em até 24 horas. O compartilhamento das informações relativas a indícios de tentativas de fraudes por meio de sistema eletrônico passou a ser obrigatória. O Banco Central determinou que bancos e instituições financeiras devem repassar essas ocorrências entre si em até 24 horas. O objetivo é de diminuir as fraudes, bem como as perdas financeiras. Nas informações a serem compartilhadas entre as instituições devem constar o tipo de transação, dados dos envolvidos, data e horário de tentativa de fraude, valor e o dispositivo eletrônico utilizado.
A proposta foi aprovada em resolução do Conselho Monetário Nacional em maio e teve 6 meses para ser implementada. A mesma norma também estabelece que as instituições devem enviar até o dia 15 de cada mês uma declaração de conformidade do registro em relação aos dados e às informações sobre indícios de fraudes do mês anterior. Mas, para que as instituições possam compartilhar os dados, é preciso que os usuários concordem. Os clientes também vão ter livre acesso às informações. O registro não se aplica aos dados e às informações sigilosas relacionadas aos indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. O governo federal pretende reduzir o tempo gasto para o registro de patentes de 7 para 2 anos. A medida tem o objetivo de contribuir para o aumento de emprego e renda, além de estimular as novas tecnologias aqui no país. Atualmente, o Brasil tem mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas. Somente neste ano, esse grupo de empresas gerou quase 70% dos novos empregos no país. Mas o tempo de registro de patente é uma dificuldade enfrentada pelos pequenos empresários nos processos produtivos, as pequenas invenções e criação de marcas. Com isso, o governo federal pretende diminuir para menos da metade o tempo médio atual de registro de patentes no Brasil até 2026. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acelerar o registro de propriedades intelectuais fomenta emprego e renda, além de estimular o aumento de novas tecnologias no país, que também podem ser exportadas. Segundo a pasta, essa medida pretende valorizar a invenção e a criatividade dos brasileiros. A meta é diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de patentes de 7 anos para 3 anos, até julho de 2025, e para 2 anos em 2026. O projeto foi elaborado pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual e reúne 63 ações. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável por conferir e chancelar as propriedades intelectuais, tem um estoque pendente de análise de 115 mil patentes, mas com capacidade anual de 27 mil análises. O acesso à internet já chegou a 9 em cada 10 municípios brasileiros. Segundo o IBGE, o telefone celular é o principal equipamento usado. O acesso à internet chegou a 91,5% dos domicílios brasileiros em 2022, o que corresponde a 68 milhões e 900 mil casas do país. Em relação a 2021, houve um aumento de 1,5 ponto percentual. Segundo a pesquisa PNAD Contínua, a taxa de crescimento tem sido cada vez menor nos últimos anos por conta da universalização da internet nos domicílios brasileiros. O telefone celular é o principal meio para acessar a internet, seguido em menor medida pela televisão, pelo microcomputador e pelo tablet. Sob o aspecto da situação do domicílio, o crescimento tem sido mais acelerado nas áreas rurais, contribuindo para uma considerável redução da diferença em relação ao aumento verificado na área urbana. Em 2016, essa diferença foi maior do que 40 pontos percentuais e caiu para 15,4 pontos percentuais em 2022. O crescimento aconteceu em todas as regiões do país, sobretudo no Nordeste e no Norte, que, apesar de apresentarem os maiores aumentos, se mantêm como as regiões com os menores percentuais de domicílios com acesso à internet. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Cartas do século XVIII que nunca chegaram aos seus destinatários contam histórias de amor interrompidas. O conteúdo a gente confere juntos depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias dessa quarta-feira para você. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou a primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante é de um grupo austríaco que tem parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. A segurança da vacina STIC contra a chikungunya foi avaliada em 2 estudos clínicos realizados na América do Norte, em que cerca de 3.500 participantes com mais de 18 anos receberam uma dose do imunizante.
O nível de anticorpos avaliado nos participantes do estudo baseou-se em um nível que demonstrou ser protetor em primatas não humanos que receberam sangue de pessoas que foram vacinadas. Quase todos os participantes do estudo da vacina atingiram o nível de anticorpos esperado. A vacina foi aprovada usando o caminho de aprovação acelerada. Esse é um caminho que permite que a FDA aprove certos produtos para condições graves ou com risco de vida, com base em evidências de eficácia de um produto que tem probabilidade razoável de prever benefícios clínicos. Segundo a agência, após a comercialização, a empresa vai conduzir um estudo para avaliar o risco de reações adversas graves, semelhantes à chikungunya após a administração de STIC. Durante o estudo, 2 pessoas foram hospitalizadas com sintomas da doença. A vacina aprovada é do grupo austríaco Valneva, que tem parceria com o Butantan no Brasil. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor do vírus da dengue e do Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus apareceu no Brasil há 10 anos e o país já registrou mais de 1 milhão de casos, com 909 mortes. E a gente segue falando sobre descobertas dos Estados Unidos, porque autoridades de saúde americanas anunciaram a aprovação de um novo medicamento para a perda de peso. A luta contra a obesidade ganha aí mais um reforço, mas é importante se atentar aos efeitos colaterais. Como toda nova droga, ainda há muito que se descobrir. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o medicamento para emagrecer Zepbound, do grupo norte-americano Eli Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade que sofrem de pelo menos uma condição relacionada, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zepbound será vendido por mais de $1.000 ou cerca de R$5.000, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas $25 pelo medicamento para 1 a 3 meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações a injeções, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de célula C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria em humanos. Uma equipe de cirurgiões de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou a realização do primeiro transplante de um olho inteiro na história da medicina. Ainda não se sabe se o paciente irá recuperar a visão, mas o olho transplantado mostrou sinais positivos. Vamos ver. A operação inovadora consistiu em retirar parte do rosto junto ao olho inteiro esquerdo de um doador e enxertá-los no receptor. Aaron James, um veterano militar de 46 anos que sobreviveu a um choque de 7.200 volts em junho de 2021, quando seu rosto tocou um fio com a corrente elétrica. Apesar de múltiplas cirurgias reconstrutivas, ele sofreu ferimentos graves, incluindo a perda total do olho esquerdo, do braço esquerdo, dominante acima do cotovelo, do nariz e dos lábios, dos dentes da frente, da bochecha esquerda e do queixo até os ossos. Aaron, então, foi encaminhado a um centro médico líder em reconstrução facial nos Estados Unidos, que realizou o procedimento histórico no dia 27 de maio deste ano. A operação durou 21 horas e incluiu uma equipe com mais de 140 cirurgiões, enfermeiros e outros profissionais da saúde. O transplante de um olho inteiro tem sido há muito tempo buscado pela ciência médica, embora os pesquisadores tenham tido algum sucesso em ratos, restaurando a visão parcial. Isso nunca antes foi feito em um ser humano vivo. A equipe do hospital em Nova York acompanhou o caso de Aaron desde poucos meses após o acidente, ainda em 2021. Porém,
após múltiplos procedimentos de reconstrução, foi apenas no ano seguinte, em junho de 2022, que começou a ser discutida e avaliada a possibilidade do transplante inédito. Isso porque, naquele momento, o olho esquerdo do americano precisou ser removido devido a uma dor intensa provocada pela lesão. Já com o transplante em mente, a equipe de Rodrigues orientou que o nervo óptico fosse cortado o mais próximo possível do globo ocular para preservar ao máximo o comprimento do nervo e maximizar as opções reconstrutivas. Depois, a equipe médica e a família de Aaron decidiram juntos avançar na possibilidade de um transplante de olho inteiro junto a uma parcial de rosto. Na melhor das hipóteses, cogitaram que teria uma melhor estética. Aaron foi oficialmente listado como um potencial destinatário para um transplante em fevereiro deste ano e 3 meses depois, em maio, foi identificado um doador compatível em um hospital de Nova York. Embora transplantes de córnea tenham se tornado mais comuns, um procedimento de olho inteiro e que tenha a possibilidade de realmente restaurar a visão são mais desafiadoras devido à natureza complexa do olho, que envolve uma dificuldade de regeneração nervosa, o risco de rejeição imunológica e a necessidade de restabelecer o fluxo sanguíneo da retina. Por isso, os médicos decidiram combinar o olho com células troncos adultas derivadas da medula óssea do mesmo doador. Essas células podem se dividir para criar diversos tecidos do corpo humano e foram utilizadas no procedimento para restabelecer as conexões nervosas do olho com o cérebro. E depois de centenas de anos, o conteúdo de várias cartas de amor escritas durante a guerra viram a luz do dia pela primeira vez. São revelações escritas por esposas, por noivas, pais e irmãos a marinheiros franceses do século XVIII que nunca chegaram aos seus destinatários. Cartas destinadas a marinheiros franceses durante uma guerra do século XVIII, que nunca foram entregues, foram finalmente abertas e estudadas após mais de 250 anos. A Marinha Real Britânica aprendeu as cartas durante a Guerra dos 7 Anos, um conflito entre duas alianças de países europeus que terminou em 1763. Eu estava nos Arquivos Nacionais em Londres e, ao digitar prisioneiros de guerra do século XVIII no mecanismo de busca, deparei-me com o título de uma caixa de arquivo que me intrigou, que era Cartas endereçadas a prisioneiros de guerra da tripulação do Galatê, 1757 a 1758. Encomendei a caixa e, quando ela chegou, vi que havia 3 pequenas pilhas de cartas ainda fechadas com carimbos de cera vermelha, mas claramente não tinham sido abertas, exceto as 3 primeiras. As cartas lidas ofereceram uma visão rara e trágica das vidas dos marinheiros e suas famílias no século XVIII. Como as palavras de amor de Marie Dubosc, que nunca chegaram ao seu marido, Louis Chamberlain, primeiro-tenente de um navio de guerra francês, em 1758. Sem que Marie soubesse, o navio de seu marido, o Galatê, havia sido capturado pelos britânicos, conforme descobriram os pesquisadores da Universidade de Cambridge. Louis nunca recebeu a carta e sua esposa morreu no ano seguinte, quase certamente, antes de os britânicos o libertarem. Em outra carta do mesmo ano, a mãe do jovem marinheiro normando Nicolas Quesnel se queixava de sua falta de comunicação. On a vraiment une grande variété d'auteurs et d'autrices, et j'insiste sur... Temos realmente uma grande variedade de autores. Enfatizo autoras porque a maioria das cartas é escrita por mulheres. E isso é ainda mais raro quando você olha para pessoas de posição social desprivilegiada. É muito mais comum encontrar cartas escritas por aristocratas ou burgueses do que cartas escritas por marinheiros e, principalmente, por mulheres. Des gens de mer, comme on les appelle, des matelots et notamment des femmes. O historiador Renaud Morieux também ressaltou a importância de encontrar essas cartas, já que elas tratam de experiências humanas universais, não exclusivas da França ou do século XVIII. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado para você e até amanhã.